Entrar, eu vou pedir, antes de a gente apresentar, o Guilherme também acabou de entrar, antes de a gente apresentar o nosso palestrante, o nosso debatedor, que é o Sérgio, eu queria pedir rapidamente para o Disraeli falar aí uns 5, 7 minutos sobre como é que ele está vendo esse ano dentro do Congresso, qual vai ser o alinhamento dentro do Congresso esse ano, com o ano de eleições. Então, Disraeli, vai lá que eu estou marcando seu tempo já. Boa tarde, querido Nabil. Boa tarde a todos. É difícil ter um quórum desse nesse momento de janeiro, então agradeço a todos aí a disponibilidade, a boa vontade de estarem conosco nesse momento. A gente está aqui no IUB, viu, Nabil e todos os queridos. A gente está nesse momento aqui com um dos maiores assessores legislativos da Câmara, dando um curso de processo legislativo para mais de 14 pessoas aqui embaixo. Eu pedi gentilmente para me retirar para estar com vocês, e conversei com ele bastante também do que a gente pode esperar para esse começo de ano. Tem algumas questões, pessoal, eu vou tentar ser muito breve antes do nosso palestrante nos dar a honra, que são detalhes procedimentais e regimentais que explicam a complexidade de aprovação de projetos nesse início de ano. Vamos nos lembrar o seguinte: as comissões da Câmara dos Deputados, elas são renovadas a cada ano. Então, os presidentes das comissões encerraram os seus mandatos e têm que ser renovados agora no início de 2026. Portanto, as comissões estão paradas até que sejam designados novos presidentes. Lembrando que as comissões temáticas da Câmara perderam muita relevância, porque desde a época do presidente Lira, os projetos de lei que são aprovados são aqueles projetos que o presidente da casa se encarrega de determinar ou de imputar a chamada urgência, e ele leva direto para plenário. Isso mudou bastante para quem está acostumado com o trabalho de defesa de interesse em Brasília, em que você trabalhava muito nas comissões. Hoje o jogo é o seguinte: o presidente decide, leva a plenário e as discussões são muito rápidas. É, Portanto, teremos ainda escolha dos presidentes, seja lá para março, abril, a gente tem a janela de mudanças partidárias, que será algo muito relevante nesse momento de eleição, em que os deputados migrarão. Observem, e as movimentações não serão pequenas. Há sempre uma movimentação muito grande em direção aos polos que concentram mais poder. Então, observem como o PSD vai ganhar mais relevância, como alguns partidos ainda ficarão mais diminuídos. Esse é um aspecto. Definido isso, temos até as comissões começarem a operar sem muito trabalho, tem Copa do Mundo, depois eleições. Portanto, é um ambiente em que, em princípio, você pode pensar, podemos pensar, haverá pouca produção legislativa. Não, não é exatamente isso. Não haverá pouca produção legislativa, porque desde a época do presidente Lira, os projetos de relevância são levados direto a plenário. E os projetos que são, inclusive eu fiz um levantamento estatístico dos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, todos os projetos que têm a chamada urgência determinada pelo presidente da casa, teve um ano em que dois foram rejeitados, nos outros 2 anos, um rejeitado. Isso significa o seguinte: se tiver um projeto que for a plenário da casa e nós estivermos contra, a nossa chance de sucesso é baixíssima, porque todo o acordo já foi celebrado entre os principais atores do Congresso Nacional. Então, esse é o grande trabalho, para que se organize antecipadamente para que algo chegue ao plenário já com a devida contribuição do setor privado. Há dois temas que, indubitavelmente, serão tratados no início do ano, e a gente precisa ter isso com muita clareza: a PEC da Segurança Pública e o PL, o projeto de lei antifacção. Por quê? Porque são dois temas que há anos figuram
entre todas as pesquisas com o eleitorado, a segurança pública sempre aparece como tópico número um. O governo chegou a dar uma piscada nessa semana com a saída do Lewandowski, de que abandonaria a PEC da segurança. Na mesma hora se deram conta de que seria um erro, e já veio novamente o líder do governo falando: não, essa é uma prioridade para nós. Por que que o governo deu essa piscada? Porque eles perderam completamente o controle. Não foi por outra razão que o ministro Lewandowski também saiu, porque perderam o controle do texto. O texto é hoje comandado pela Câmara dos Deputados, e havia a possibilidade da criação do Ministério da Segurança Pública. Lembrando quem é o relator da PEC da Segurança, é o presidente da nossa frente parlamentar, que é o deputado Mendonça Filho. Ou seja, dará ao Mendonça Filho um palco permanente, lembrando que PEC não se aprova rapidamente, a quórum qualificado, 308 votos na Câmara dos Deputados, em 2 turnos, vai ao Senado. Se o Senado fizer qualquer modificação, volta para a Câmara. Então, é o único ato legislativo que ele vai e volta indefinidamente até as duas casas concordarem. Mas esse tema necessariamente figurará entre os grandes temas desse início de ano. O PL antifacção, ele é relativamente mais simples de ser aprovado, lembrando que ele já foi aprovado na Câmara, foi ao Senado, recebeu alterações relevantes do relator, o senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe. Então, esse projeto volta agora para a Câmara, que só analisará as mudanças efetuadas pelo Senado Federal. Fora isso, será uma grande dúvida o que nós teremos de pautas relevantes na Câmara dos Deputados. Há uma discussão muito grande sobre internet, fake news, até por conta de um desejo do Supremo Tribunal Federal, mas ainda não há clareza das pautas que dominarão a Câmara e o Senado nesse início do ano. Lembrando que há outros fatores de incerteza que a gente precisa esperar, precisa esperar os desdobramentos. Dou um dos exemplos. Banco Master. Nós não sabemos, não sabemos. A gente já tem uma série de indicadores, mas a discussão sobre o Banco Master, ele é uma especulação. A depender dos desdobramentos, isso pode paralisar a República de alguma maneira. Em paralelo à CPI, a CPMI do INSS, porque aqui em Brasília todos sabem da máxima, né? Para você abafar um escândalo ou diminuir a intensidade de um escândalo só com um novo escândalo. Então, num dado momento só se falava no INSS, agora só se fala no Master. Em paralelo a toda uma discussão internacional que vocês estão acompanhando, eu acho que o mundo vive uma quadra de muita incerteza, e eu não faço nenhuma crítica aqui ao que está acontecendo, mas de muita certeza de como os países se comportarão. A gente tem aí o acordo Mercosul-União Europeia, lembrando que ainda há pelo menos 2 países muito contrários ao acordo, que é França e Polônia, que estão, inclusive, avaliando judicializar esse tema. E esse acordo, caso seja celebrado, vencendo a eventual oposição da União Europeia, ele precisa ser internalizado via votação no Congresso Nacional em projeto de lei. Há um rito específico para internalização de projetos de lei. Eu tentei, assim, eu estou sendo bem acelerado, porque eu não sei se o nosso convidado já está aqui, Nabil Castilho, se ele já entrou. Se já entrou, pessoal, eu não vou me alongar muito, porque é o Ele já seguinte, está, a ele gente já está... tá, ele já está com a gente, Israel. Eu queria até. Então, pronto. Tá Não bom. vou me alongar. Eu só quero dizer a vocês o seguinte: eu acho que o ano começa com uma discussão, que é uma discussão que já está relativamente amadurecida, que é a segurança pública. E o Congresso Nacional não abrirá mão desse debate, porque é um debate que afeta a vida de cada eleitor brasileiro. E o Congresso não perderá a oportunidade de discutir um tema que pode trazer uma série de benefícios e visibilidade para cada um dos parlamentares. Lembrando o seguinte: o jogo do Congresso mudou, pessoal. No passado, você tinha grandes debates nas comissões, o jogo mudou.
desde as emendas, da imposição das emendas, os parlamentares hoje dão pouca ou nenhuma importância para o que se discute em comissão, ou seja, nas comissões especiais, nas comissões temáticas, perdão, pouca ou nenhuma, os deputados. A política, como já diz a máxima, ela sempre foi local, mas os deputados nunca foram tão municipalistas. Na medida em que eles têm ali por volta de 50 milhões de reais, 40 no mínimo, esse valor pode ir até 50, e os senadores têm 70 milhões de emendas impositivas, e o que foi aprovado no final do ano na LDO estabelece um percentual, eu não me recordo agora, eu não quero, se não me engano, é 60%, eu preciso rechecar. O governo tem que pagar até junho boa parte dessas emendas. Então, os parlamentares estão muito ligados aos seus municípios, participando menos das grandes discussões nas comissões, e o que será levado ao plenário, é importante que se tenha em mente, será tudo aquilo que já for combinado no bastidor. Né? Essa é uma máxima de Brasília também, só se leva a plenário aquilo que já está decidido, só para que se consolide. Dificilmente um presidente de uma casa leva a plenário um tema de grande polêmica sobre o qual ainda recai muita dúvida. Acontece, foi uma exceção no caso do Hugo Mota, agora nem me recordo qual foi o projeto de lei, ele acabou perdendo quando não imaginava, mas essa é a tônica desse ano. Não sabemos o que virá, mas há uma certeza de que iniciaremos o ano discutindo segurança pública. Há um debate sobre internet, porque o Supremo está exigindo isso por conta de fake news, deepfake, né, para que haja menos interferência desses temas nas eleições. É, mas, afora isso, ainda não está claro o que virá. Tá, Lembrando que o final do ano foi muito profícuo. Não estou falando que se para o bem ou para o mal, mas de grandes aprovações. Você teve devedor contumaz. Israeli, deixa Terminei. eu, Vamos deixa lá. eu te interromper que já bateu o tempo aí, mas obrigado aí. Bom, Obrigado, pessoal. para quem não conhece ainda o de Israel é o nosso VP de Políticas Públicas e Estratégias do Instituto Unidos Brasil. Está conosco já há uns 2 meses e com certeza está agregando aí um trabalho muito importante aí junto com o Castilho e eu. Eu quero então, antes de apresentar o Sérgio, pedir colocar aí o nosso patrocinador. Coloca a tela aí, Ariana. Colocando o Sr. Nabil um segundinho. Foi. Bom, Apareceu? O Grupo Savoy está com o Instituto Unidos Brasil desde o início, desde o do seu lançamento. Já é um grande parceiro, é um grupo de alta representação no estado de São Paulo. O Ené Salomone, que é o presidente, é um amigo particular e, independente da amizade, ele defende muito o trabalho que a gente desenvolve, tentando proteger o setor produtivo. E hoje o Central Plaza é o patrocinador. Carlos Simões, mandando aí um grande abraço a ele, que é o superintendente do Central Plaza Shopping. Um abraço para a Luciane, que está representando o Márcio Bevilacqua, que é o diretor do grupo, e agradecer mais uma vez, então, ao Grupo Savoy. E vamos, então, agora fazer uma rápida apresentação para o Sérgio Longen. Dá um oi aí, Sérgio, para o pessoal saber que você está aí. Opa, boa tarde a Pronto. todos, tudo bem? Aí sim. Então, o Sérgio ele é presidente e fundador da indústria Semalo, Indústria e Comércio de Alimentos Limitada, Snacks, 150 mil pontos de venda, 5 centros de distribuição, 1.500 funcionários diretos e 1.000 indiretos, 35 anos a empresa já existe e 17 anos no mercado do Paraguai, que depois eu vou pedir para ele fazer uma colocação sobre como é que é esse mercado lá do Paraguai. Feita a apresentação, Sérgio, eu vou te dar 20 a 25 minutos para depois a gente abrir o debate aí, que é a nossa tradição, e você está estreando aí o primeiro painel do ano. Tá bom? Seja bem-vindo, Sérgio.
Obrigado aí pela sua presença. Aliás, o Sérgio é presidente, né, da Federação do Mato Grosso Do e, Sul. e do Sul e o futuro integrante do Instituto. Certo, Sérgio? É isso mesmo. Bom, Então, a boa tarde palavra a é sua agora. todos. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos. É uma satisfação para mim também estar participando Ah, desse certo. painel. Eu entendo que o Brasil precisa hoje, né, de debates sobre os temas que têm causado preocupações no ambiente de negócios. O Brasil passa por momentos de dificuldade e eu acho que cabe a nós hoje, formadores de opinião, inclusive empresários, e não só empresários, mas também a sociedade como um todo, ela precisa evoluir nas discussões, se envolver de alguma forma nesses projetos e não adianta simplesmente ficarmos isolados aí. Então, meu nome é Sérgio Long, né? Eu sou presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul. Sou também vice-presidente da CNI, que é a nossa Confederação Nacional da Indústria. Nesse ambiente de negócios, eu estou há 35 anos com a minha empresa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tenho uma unidade de produção aqui no Mato Grosso do Sul e tenho uma unidade de produção também em João Pessoa, na Paraíba. E nós estamos aí nos principais pontos de venda do Brasil, nas grandes contas principalmente, que compõem aí o mercado nacional. Eu gostaria de fazer uma análise dentro dos desafios que nós entendemos hoje para a indústria nacional. Para iniciar esse projeto, eu tenho que falar um pouco do meu estado, o que é que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, que inclusive é um case de sucesso visto que os números de Mato Grosso do Sul são mais positivos do que os números que são considerados os melhores do mundo, que são os números da China. E o nosso Estado criou um ambiente de negócios favorável, ou seja, em todas as áreas. Então, principalmente grandes gargalos, como a parte ambiental. E também é um local onde o empresário ele é bem recebido. Isso não são testemunhas que foram criadas, é uma avaliação do mercado nacional. Hoje, vocês que têm contato com o setor empresarial podem, inclusive, avaliar como foram recebidos no Estado. Então, esse ambiente de negócios nós construímos, isso permitiu que alguns setores evoluíssem positivamente, principalmente na indústria, que é hoje a agroindústria. Então, a agroindústria ela vem transformando o que Mato Grosso do Sul produz, e isso tem feito investimentos em todas as regiões. Temos aí cerca de 90 bilhões de reais hoje de investimentos privados no Estado. E esses investimentos foram direcionados para cá em razão desse ambiente favorável. O Estado que, em 5 anos, dobrou o seu número de exportação. Isso são dados oficiais. E vem crescendo de uma maneira satisfatória. Então, quando você discute o ambiente de Mato Grosso do Sul e muitas vezes você olha o ambiente nacional, você chega à conta de que nós precisamos também ter um ambiente a nível nacional favorável para os negócios, né? De uma maneira geral, a gente precisa avaliar aí como está o cenário nacional. Quando você faz uma avaliação, você viaja os estados. Eu, por exemplo, que praticamente tenho as grandes contas do Brasil inteiro, eu tenho andado hoje o Brasil inteiro e com relacionamentos de grandes empresários que compõem principalmente redes de supermercado e atacadistas, atacarejos do setor de alimentos, e a gente acaba tendo esses números da economia local. E aí, alguns setores, né, vão bem. A agroindústria, por exemplo, a gente vê em bons olhos, onde há a participação da agroindústria, o negócio está indo bem. Citando vários estados que a gente tem hoje, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rondônia está indo bem, ou seja, os números da agroindústria são bons no Maranhão, no Tocantins, enfim, o Brasil está indo muito bem nessa área quando se trata de agroindústria.
Na produção, principalmente hoje, de proteína. Vamos falar de bovinos, vamos falar de suínos, aves, peixes. Ou seja, você vê que o Brasil ele tem cenários muito positivos. Na neoindustrialização, que muito se fala, nós temos também a reinvenção da própria indústria instalada. Há 20 anos atrás, nós tínhamos aí a indústria sucroenergética, por exemplo, sucroalcooleira, né? Que virou sucroenergética e, na época, produzia álcool. Depois, ela passou a produzir etanol, depois, ela veio produzindo açúcar, hoje ela produz energia, hoje ela se reinventou, ela já produz biocombustíveis. Hoje a gente já tem o etanol de milho, já tem o etanol de segunda geração. Então, são números positivos que vêm fazendo esse segmento, como diversos segmentos, avançarem positivamente o Brasil. Então, a gente tem que fazer uma avaliação também que nem tudo no Brasil está ruim. Por exemplo, a valorização imobiliária urbana e também a rural, onde você tem números positivos do agronegócio, você vê que a valorização imobiliária é muito boa. Aonde você tem problema, por exemplo, de excesso ou falta de chuvas, você tem uma valorização imobiliária não muito boa. Mas, em nível geral, a gente tem avaliado que houve uma valorização imobiliária acima dos indicadores econômicos. E também a gente vê na área da construção civil, em praticamente as grandes cidades brasileiras hoje, grandes shoppings sendo construídos, edifícios inteligentes, condomínios, muitas vezes de logística, né, que estão sendo construídos, e também edifícios inteligentes. Então, você vê esses condomínios que vêm sendo construídos, condomínios mais modernos já hoje do que nós tínhamos, por exemplo, há 20 anos atrás. E essa valorização e esse modelo novo de negócios, ele vem trazendo desenvolvimento regional do Brasil, né? Eu cito, por exemplo, os condomínios em portos também, que estão sendo feitos, aeroportos também, que estão sendo modernizados. Então, de uma maneira geral, nós somos obrigados a fazer uma avaliação que muitos setores do Brasil, em muitos estados, têm evoluído satisfatoriamente em desenvolvimento regional. Tá? Então, esse é o Brasil que nós gostaríamos de ter, né? E aí, é tudo maravilha? Não, né? Nós temos a parte muito ruim, né? Que é a perda da competitividade da indústria. Então, a indústria nacional ela vem sofrendo uma pressão muito grande, né? E perdendo competitividade no dia a dia. O que é que significa a perda de competitividade? Com muita clareza, produzir no Brasil é mais caro do que importar. E nessa conta hoje, diversos setores, hoje, o Brasil vem perdendo ano a ano. Lembrando assim um número bem tranquilo que há 10 anos atrás, por exemplo, o setor de roupas, confecções, calçados, por exemplo, o Brasil era um grande líder na produção. Hoje nós não produzimos mais nada. É muito mais barato você comprar um fio da Ásia, produzir na Ásia, trazer para o Brasil, do que você pegar um fio produzido lá no Mato Grosso, por exemplo, na boca da roça, ele fica mais caro do que um produto que vem da Ásia. E o que faz esse produto ficar tão caro? É tudo aquilo que é imposto colocado para o setor ser prejudicado ao ponto de que esses setores hoje encolheram e não existem mais. Que é o caso, por exemplo, brinquedos. Foi um setor que foi muito prejudicado, né, nos últimos anos. Alimentos e bebidas hoje já está na moda. Ou seja, o Brasil está perdendo rapidamente, né, a competitividade desse setor. Nós vamos ver daqui a pouco chegar refrigerante aí que é de 2, 3 litros, nós vamos vir chegar de avião da Europa para vender no Brasil mais barato do que você produzir aqui. Lembrando que um refrigerante desse é praticamente utilizado
água e um corante. Então, quando você avalia esses setores, a perda de competitividade, inclusive hoje já atrapalhando muito os custos de material de construção, o que onera muito os custos, por exemplo, da casa própria. Então, acaba que a casa própria está ficando cada vez mais caro, porque os materiais de construção estão cada vez mais caros e normalmente já estão vindo de fora. São setores que vão, de certa forma, perdendo competitividade. A outra preocupação muito grande nossa hoje é com a mão de obra em todas as cadeias produtivas que temos no Brasil hoje. Hoje é impossível você contratar um trabalhador para qualquer ambiente de negócios ou mesmo na sua casa. Se você quer fazer uma pequena reforma, se você quer uma cozinheira, se você quer uma ajudante de serviço geral, qualquer que seja o ambiente hoje, você não tem mais essa condição de ter um trabalhador ou uma pessoa disposta a participar do mercado de trabalho. E o que é o responsável por isso? São programas governamentais, e aí eu destaco cada vez mais forte o governo federal trabalhando de uma maneira muito clara. Hoje, cerca de 40 milhões de brasileiros hoje são assistidos pelos benefícios sociais. Eu próprio já discuti com o ministro Wellington Dias por longas horas esse assunto. Encarecidamente eu pedi, assinamos um convênio com ele, inclusive, para que ele pudesse nos liberar o banco de dados dessas pessoas que são beneficiárias dos programas sociais, para que a gente, por exemplo, do Senai, pudesse realizar a qualificação desses trabalhadores e encaminhar, aliás, encaminhar essas pessoas para o mercado de trabalho. Mas eles não liberam isso de forma nenhuma. É trancado a 4 chaves. Então, nós não temos acesso no Brasil hoje a quem são as pessoas que recebem os benefícios sociais. Isso faz com que o sistema S chamado tenha dificuldade extrema de avançar em qualificação profissional, na gratuidade. Inclusive, as empresas pagam hoje essa qualificação, mas nós não temos pessoas interessadas. Se você faz uma chamada hoje, a nível de campanhas publicitárias, chamando essas pessoas beneficiárias, eles não vêm, porque eles entendem que perderão seus benefícios. Para vocês terem uma ideia, hoje, num levantamento superficial, somente a indústria tem cerca de 1.600.000 vagas abertas hoje. No Mato Grosso do Sul, que é um estado de 2.800.000 habitantes, hoje eu tenho 30.000 vagas abertas e não consigo achar ninguém para trabalhar. Esses 90 bilhões de investimentos requerem 30.000 vagas e nós não conseguimos encontrar essas pessoas. Então, o governo federal tem atrapalhado grandemente o desenvolvimento do país com ações de, vamos dizer, benefícios em que a sociedade cada vez está mais buscando receber algo e trabalhar acabou ficando feio. Então, isso é uma preocupação grande para todos nós. Juros. Então, é algo que parece que é até brincadeira, mas a política de combate à inflação é juro alto mesmo. Eu concordo plenamente com isso. Claro, os economistas ainda mais. É uma medida dura, só que ele tem que ter um limite. Se nós temos uma inflação de 4%, qual que é o percentual de juros para você reduzir a inflação? Quer dizer, 4% de inflação, juros é quanto? 6, 7? Juros não pode ser 15, não pode ser 20. Então tem que ter um percentual. E aí vem a pergunta, mas por que é 15 no Brasil? Por que a inflação é 4 e o juro é 15, impedindo o investimento? Porque o governo precisa rolar as suas contas. Com muita clareza, ele deve e ele precisa rolar a sua conta, porque ele não tem dinheiro para pagar. Então, ele mantém também, né, a condição clara de que o juro alto mantém a rolagem da dívida numa condição sadia
e acaba pagando, aliás, nós pagando um custo alto nessa condição. E ainda, para atrapalhar ainda mais, nós estávamos buscando recursos do mercado externo, com juros mais competitivos. Veio a novidade: o Brasil também começou a tributar o investimento com recurso internacional. Então, cada vez mais as políticas são de desestímulo total, né, total mesmo, para o investimento, aquilo que vem travando as ações e endividando a sociedade como um todo. Então, quando você vê o consumo reduzido, ele está sendo reduzido porque as pessoas também precisam renovar seu cheque especial. E se uma empresa está pagando de 15% a 20% de juro anual, o crédito de pessoa física está 35%, 40% ao ano. E esse que negocia bem. Então, imagine um assalariado hoje, pode ser um bom assalariado, pagar juros de 40% ao ano sobre o seu débito. A carga tributária também vem, vamos dizer assim, trazendo para nós todos, no dia a dia, uma condição muito desfavorável na competitividade. E a gente esperava que, pós-reforma tributária, que foi amplamente discutida e debatida no Congresso Nacional, a gente pudesse ter uma calmaria nesse setor, onde, de certa forma, estaria mais ou menos ajustado, que o Brasil iria parar com a política comum de gastar e aumentar imposto. E a gente viu nos últimos 3 anos, principalmente, o governo federal tem feito uma farra, né, de despesas, e cabe sempre ao Ministério da Fazenda buscar uma condição de cobrir os rombos de gastos. E o governo não faz um aceno à redução de despesa. E, por sua vez, o governo federal vem buscando a qualquer custo, na legalidade, inclusive na ilegalidade, ações que estão sendo judicializadas no dia a dia, buscando uma condição muito clara de equilíbrio das contas públicas. Então, essa ação da reforma tributária era uma calmaria. E a carga tributária ela vem subindo no Brasil em todas as cadeias. Isso é uma preocupação muito grande. Fora o ambiente político, que também está fora de controle. Imaginem que num ambiente político em que o legislativo não legisla, o executivo não executa, porque são 38 ministérios, cada um jogando para um time, ou seja, esses ministérios eles têm uma linha de ação diferenciada, não existe um alinhamento de proposta federal de trabalho, não é assim que funciona. Cada um joga num time, cada um tem a sua metodologia e o seu trabalho, e assim vai indo. Você imagina você ter um time de 38 que não se conversa. É mais ou menos o que a gente vê no Brasil. E aí nós temos o judiciário hoje praticamente numa farra, né? Ele legisla, ele executa, né? Ele decide. Mais um detalhe que preocupa ainda mais: o judiciário hoje ele reavalia aquilo que já foi julgado, pacificado, ele volta atrás e reavalia de novo negativamente e bota para valer a decisão do judiciário. E ainda o início da conversa são discussões em rádio, em televisão, em jornal, em palestras mundo afora. Então a gente vê hoje ministros do judiciário fazendo palestras no Brasil inteiro, levando e discutindo temas que, na minha avaliação, deveriam ser do legislativo. O judiciário está discutindo os temas, tomando decisão pelo legislativo. E o legislativo, por sua vez, junto com o executivo, diariamente tem buscado projetos e ações de assistencialismo, com uma conta muito clara. Esse assistencialismo dá voto. Então, quando você liga lá a Voz do Brasil, ou você vê o relatório que nós temos hoje de ações do Congresso Nacional, 95% são ações de assistencialismo, todas mirando o voto. Então, trabalha assim o executivo,
trabalha assim o legislativo. Ou seja, hoje o Congresso Nacional deixou de discutir grandes temas e procura cada vez mais discutir ambientes de assistencialismo dentro do Congresso Nacional. Fez com que hoje a sociedade não tem mais a crença que tinha no Congresso Nacional e muito menos o Judiciário, nos tempos em que um juiz decidia, estava decidido. Hoje a sociedade não entende mais, porque várias esferas do Judiciário, um juiz decide aqui, o outro caça lá, o ministro decide ali, o outro caça lá, dá uma liminar aqui, o outro caçou lá na semana que vem. Quer dizer, para a sociedade hoje, tanto o legislativo quanto o judiciário são duas frentes que têm trazido preocupação para a sociedade. Quando você faz uma pesquisa de avaliação, você vai ver com muita clareza a dúvida, né, do resultado das duas casas. Antigamente, um deputado federal, onde chegava, já era uma autoridade. Hoje, um senador chegava, era uma autoridade. Hoje, você vê que a sociedade já desconfia e só vota porque é obrigado a votar. Porque se tirar a obrigação do voto brasileiro, você vai ver que nós teremos aí talvez 10 ou 20% da sociedade indo votar. Coisa que o Brasil não pode nem imaginar, é tirar a obrigação do voto. Então, assim, são essas questões todas que nos trazem muita preocupação, Nabil e demais companheiros que estão aí, para o nosso Brasil. E aí, o que fazer, né? Eu acho que, acima de tudo, não adianta a gente estar simplesmente avaliando negativamente ou positivamente, mas a gente tem que ser propositivo. Eu acho que aí sim nós vamos pegar essa soma de esforços. Grandes reuniões devem ser feitas nas federações de indústrias, grandes reuniões devem ser feitas nas entidades, nas frentes parlamentares, ou seja, a gente juntar isso tudo para tentar propor e construir uma ação. Então, muitas vezes o Certo. brasileiro. Oi, Você me permite, querido, claro. uma- um ponto e uma indagação. Concordando com tudo que você disse. Imagine o que nós vivemos em 2025. Desculpa, é porque eu estou vendo que o Guilherme levantou a mão. Guilherme, eu não estou conseguindo aqui achar o local para poder levantar a Não, mão, não, viu, fica viu, tranquilo. Eu Guilherme? levantei só para entrar Mas na fila para vejam, depois fazer a pergunta. Tá mas bom. vejam vocês o que nós vivemos em 2025. Nós tivemos tributação de dividendos sem a devida correção da tributação sobre a sobre a pessoa jurídica. Portanto, nós temos hoje a maior carga tributária global incidente sobre a pessoa jurídica. Além dos 34%, nós temos uma dupla tributação sobre a distribuição de dividendos. Tivemos uma tributação sobre remessas de lucros ao exterior, aumento de tributação sobre juros sobre capital próprio, aumento sobre a tributação de bancos, toda alteração sobre a tributação a partir do lucro presumido da base de cálculo. Nós vivemos, honestamente, um desastre em 2025 e é inacreditável que pouco se fala isso na imprensa. Pouco se fala isso na imprensa. Nós vivemos, veja, ao longo desses 3 anos, mas especialmente agora em 2025, um dos maiores escândalos ou um dos maiores. Eu quero tomar cuidado com as palavras, isso aqui tá sendo gravado, é, mas nós vivemos um desastre tributário sobre aquele que emprega e gera renda nesse país. Essa foi a verdade que nós vivemos em 2025. Você dizia muito bem, a gente não pode dizer que ainda já há uma crise institucional instalada, mas não é impossível vislumbrar isso. Eu estou fazendo um estudo que aponta quem serão a probabilidade do Senado em 2027. Se esse Senado for mais conservador, a gente vai ter um embate institucional como nunca se viu no Brasil. Do Senado efetivamente confrontar o STF, dada a prerrogativa que tem os senadores de propor o impeachment de senador, de ministros do Supremo. Ministro. Será algo inédito, número um. Número dois,
já foi dito. Vejam que eu acabei falando que viria no início do ano, mas mesmo a oposição já admite, porque é um ano eleitoral, que a escala 6 por um passará. Olha o que a gente vai ter diante de nós Já é dado como agora no certo. ano de 2026. A escala 6 por um vai passar. O que nós temos de fazer agora é brigar e sermos muito eloquentes para dizer o seguinte: ok, vai passar a 6 por um, que tipo de compensação o governo oferecerá para aquele que emprega, especialmente, porque eu não digo assim, para grandes empresas que você tem executivos, os executivos já não trabalham sábado e domingo, mas para quem tem indústria, as pessoas trabalham até trabalham no sábado. Aquele pequeno empresário do bar, do restaurante, trabalha no sábado. Então, assim, nós estamos diante de um problema gigantesco que o governo só terá, terá mais boa vontade quanto maior for a organização do setor produtivo para dizer o seguinte: o populismo prevalecerá, porque é um ano de eleição, que infelizmente nem com a oposição a gente vai poder contar, nem com a oposição a gente vai poder contar, mas a gente tem que poder contar com uma medida que compense todo esse impacto negativo, porque senão a gente está falando de um aumento de custo do Brasil que vem crescendo ao longo desses anos de uma maneira que é inaceitável, pessoal. O que a gente viu em 2025 e o que a gente pode ver agora em 2026, dado o ano eleitoral, é gravíssimo, viu, Sérgio? É gravíssimo. Isso vale para a indústria, vale para o comércio, serviços. Então, assim, a gente tem que se movimentar e se organizar, mas desde já de forma muito eloquente, com grandes argumentos, com um grande trabalho de imprensa, para poder sensibilizar as pessoas. Porque eu só me recordo nessa hora, e já concluo aqui, viu, Sérgio, e demais amigos, eu só me lembro da discussão do piso mínimo da enfermagem, que todos os enfermeiros achavam que seria uma panaceia, a solução dos problemas. Ok para São Paulo, mas para todo o resto dos pequenos municípios desse país, foi um desastre. Você trocou um enfermeiro pelo técnico, depois pelo assistente e desempregou boa parte das pessoas. As pessoas não têm como pagar o piso mínimo. Política pública não se faz pela canetada, porque se fosse assim, bastava você decretar o salário mínimo de R$ 5.000. Por que não? Basta você decretar. Então, política pública não se faz com a boa intenção, e sim avaliando os resultados que isso traz e os impactos que isso traz para a sociedade. Então, assim, nós temos um ano perigosíssimo pela frente, em que mesmo os aliados são pressionados pelas urnas, pessoal. Então, o nosso desafio esse ano é um desafio muito grande, em que a gente precisa subsidiar e ajudar o debate público a angular ou encaixar corretamente as discussões para que a gente não vire refém dos deputados que, claro, o deputado faz tudo menos sacrificar o seu Israeli, mandato. Terminei. Foi esse meu ponto, viu, Sérgio? Obrigado. obrigado, Israeli. O Guilherme, faz a sua colocação e a pergunta, por favor. Boa tarde, pessoal. Prazer ver vocês aí. Um feliz 2026 para todos. Sérgio, parabéns. Parabéns pelas palavras aí. Sou Guilherme Hackme, da Federação das Indústrias do Paraná. O Edson sempre fala de você, fala muito bem. O Legal. ponto, o ponto que eu queria colocar é, na verdade, o Israel até tocou nesse assunto. Nós tivemos aí nesses últimos 3 anos, você mesmo também colocou, aí tivemos medidas que oneraram demais o setor produtivo, tiraram a competitividade da indústria. Esse ano, particularmente de 2025, como disse o de Israel, foi um verdadeiro desastre, assim, medidas ainda mais prejudiciais do que a dos anos anteriores. E a gente chega agora em 2026, né? E a gente, aparentemente, a pauta tributária, a gente deve ter alguma trégua, mas nós temos problemas, como bem foi colocado, que essa questão do fim da escala 6 por um. Isso aqui tem um potencial tão danoso ou até maior
do que esses aumentos de tributação que aconteceram, principalmente para o setor industrial e para os setores intensivos em mão de obra, como é o caso do seu, Sérgio, como é o caso do meu também. Eu acho, e eu queria ouvir, né, Sérgio, de você, o que que você pensa de estratégia, como que nós, como setor produtivo como um todo, a gente pode trabalhar essa questão, e eu até, inclusive, acho que a gente precisa realmente fazer um pacto entre nós para a gente não errar, como nós erramos no caso da tributação dos dividendos. Diversas reuniões que nós todos aqui nos reunimos com parlamentares, deputados, senadores, a gente chegava na reunião e falava assim: olha, eu sou totalmente, primeiro eu quero deixar uma coisa clara, eu sou totalmente favorável à isenção do imposto. Acabou. A gente não pode entrar nesse jogo com a escala 6 por 1. Nós somos contrários. O motivo é desemprego, inflação, enfim, é quebra das empresas. Eu acho que a gente precisa fazer um pacto entre todos nós e realmente ser contra. Não, nós não precisamos, nós não somos políticos, né, para a gente ter como assim, como que a gente pode dizer, né, essa questão de falar para o público. Não, nós somos empresários, nós temos que defender as nossas empresas. Então, Sérgio, eu queria ouvir de você, o que que você pensa disso e como que a gente consegue trabalhar nesse ano. Vai ser, como o Israel disse, vai ser muito difícil a gente evitar, a gente não pode desistir, a gente não pode aceitar, a gente não pode abaixar a cabeça. Realmente, enfim, vai ser um problema que a gente vai ter que enfrentar. Queria ouvir de você, Sérgio. Obrigado, pessoal. Ok? Tá comigo, Nabil? Sim, com você, Sérgio. Bom, primeiro do Israel aí, eu acho que, Israel, a gente tem uma condição muito clara hoje. Eu não sei se eu posso falar, pode falar. Eu acho que esse é um grande problema. Nós devemos falar claramente o que pensamos e da forma que nós gostaríamos que fosse. Isso, na minha avaliação, ele é fundamental. Usando um pouco daquilo que o Guilherme falou, por mais que você não tenha um discurso afinado, o que não impede você de falar à sua maneira exatamente aquilo que você pensa. Eu acho que esse é um problema nosso, inclusive, né, de que a gente demora muito porque a gente quer preparar muito. Então, a gente precisa alinhar o discurso. Do novo Congresso, se tem alguma coisa que nós poderíamos fazer e esperar do novo Congresso, e que ele consiga, na minha avaliação, colocar o legislativo para legislar, o executivo para executar e o judiciário para julgar. Então, o judiciário tem que parar de legislar. Antigamente, nós conhecíamos o discurso, era muito falado. Juiz só fala no processo. Isso era. Você falava com o juiz, qualquer que fosse ele falava: infelizmente, eu só falo no processo. Hoje não, está na rádio. O taxista sabe como vota o ministro, né? E aí, eu me lembro que o Toffoli era presidente e ele falava já num pacto, né? Ele foi na CNI uma vez e já propôs um pacto entre os poderes. E eu acho que, não digo que tem que ser um pacto, mas nós temos que construir algo para que a gente possa avançar. E aí, Guilherme, políticos somos todos nós, tá? A gente tem que avançar politicamente nas discussões. E aí, a preocupação, por exemplo, do 6 por 1, que é um custo, né, que vai ser jogado para todos. Primeiro, o trabalhador quer? É uma pergunta. Segundo, qual que é a nossa proposta? A conta de ser simplesmente contrário não resolve o problema. Outro ponto que eu acho que é muito interessante nós discutirmos isso regionalmente é mostrar para o trabalhador o que é que vai acontecer e o que é o custo disso e quem vai pagar a conta e qual que é a nossa proposta. Aí que está o desafio. Nós temos que ter uma proposta. Ser contra, pura e simplesmente, cabe a eles julgar sim ou não. E aí, dentro do Congresso Nacional, todos sabem como funciona o Congresso Nacional hoje. Todos sabem como funciona o Judiciário hoje, que é o grande imbróglio que nós temos hoje. Então,
é passado da hora da gente ter uma proposta sobre esse tema, e aí eu entendo que isso tem que ser discutido regionalmente. Eu vou pegar a minha base parlamentar do meu estado, você lá do Paraná vai pegar a sua base, você lá de Santa Catarina vai pegar a tua, de São Paulo vai pegar a tua, e vai fazer compromissos regionais. Eu posso até ganhar um voto de um senador ou de um deputado lá do Paraná, como vice-versa pode ser outro. Mas quem é que está coordenando essa mobilização? É esse o ponto. Então, alguém tem que estar com isso. E eu e o Edson, inclusive, estamos, de certa forma, alinhados de construirmos uma plataforma de propostas para o 6 por 1. Ou seja, o que é que nós queremos? O governo vem tutelando o trabalhador há muito tempo. A tutela não serve para a relação de trabalho. Não existe mais o rico e o pobre. Não existe mais o patrão e o empregado. Isso é coisa do passado. As relações de trabalho hoje, elas são diferenciadas. O trabalhador hoje que está numa empresa, ele tem todos os benefícios. Ele está envolvido na empresa, com resultados, com objetivos claros. Essa é a empresa brasileira. Não é a empresa antigamente, era o rico e o pobre, o patrão e o empregado, a base da chinelada. Não existe mais isso. Isso é discurso barato. Agora, uma conta é muito clara. Qual que é a nossa proposta? Sem a proposta, não dá para avançar. Mas, Sérgio, obrigado. Eu queria passar para o Castilho, depois o Israel faz a colocação dele. Fala, Castilho. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Sérgio, um prazer te ver. Brilhante a tua posição, muito clara. Eu queria fazer uma consideração e deixar aqui uma reflexão para que você possa falar um pouquinho para nós. Não existe nenhum país desenvolvido no mundo que não tenha uma indústria forte, né, que não tenha uma representatividade industrial forte. A indústria brasileira vem perdendo constantemente o espaço ou o seu protagonismo no PIB brasileiro. Hoje a indústria corresponde a menos de 25%. Esse último ano provavelmente deve bater 24,7, 24,8 dentro do PIB nacional, né? Obviamente, é um setor que, além de produzir riqueza, é um setor gerador de emprego, né? Um setor importante porque ele gera um emprego formal, né? Ele ajuda o governo, e ele ajuda a sociedade como um todo. Na sua visão, nós estamos entrando num ano político. Então, obviamente, conforme já foi dito pelo Israel, você, o Guilherme e outros, é muito difícil nós conseguirmos esse ano uma vitória contundente numa mudança de política e que um governo, principalmente um governo de esquerda, não faça esse populismo barato, porque ao invés de estar traçando algumas regras que possam levar à melhoria do ambiente ou aumento da produtividade, está fazendo o contrário. Mas nós não podemos ficar parados, né? Então, na sua opinião, como é que a gente poderia dar um passo importante este ano? Você já disse algum, que é o voto, eu concordo totalmente com você. A esquerda brasileira ela cresceu nos últimos 40 anos com o discurso de empregado contra patrão, e, de uma certa forma, nós somos culpados, que nós permitimos que esse discurso, porque nós nunca tivemos a coragem de chegar para os próprios funcionários e falar: não, quem defende vocês somos nós. Não tem ninguém defendendo, né? Mas isso é um pensamento um pouquinho maior. Mas, na sua opinião, que tipo de ajuste, que tipo de medida, né, nós, como um grupo, agora no Instituto Unidos Brasil, que sim temos um espaço, sim temos um protagonismo e sim temos alguma chance de sentar na mesa em Brasília, que discurso e que trato você acredita que a gente pode levar como pauta ou como tema para poder não deixar com que a coisa piore este ano? Respondo para você, Posso aguardo. complementar, porque ele já responde as duas? Então, vai rapidinho, Israel. Super rápido. Vamos lá, Sérgio. Eu estou absolutamente com você, mas tem uma situação que é o seguinte: tudo que você vislumbrou como mundo ideal, você está corretíssimo. O judiciário
arbitra, não pode legislar, a gente não vai esperar esse ano, tá? Isso é uma previsão para 2027, se confirmarem o que as pesquisas indicam para o Senado Federal. Até lá, a gente vai ter um judiciário muito mais ativo e, infelizmente, invadindo as esferas institucionais de outros poderes, como é o que a gente tem visto ao longo desses anos, o judiciário sendo um aliado do Poder Executivo, quase um braço do Poder Executivo. O nosso desafio é desse ano. O nosso desafio é desse ano. E nós temos um desafio, acho que o Guilherme colocou muito bem, imaginar que a gente vai sofrer mais ainda com questões tributárias esse ano seria um absurdo, que eu acho que o setor produtivo já perdeu o que tinha que perder em 2025. Por mais que todos tenham atuado de maneira. Uma hora a gente conversa sobre bastidores, não é aqui o nosso espaço, mas todos os bastidores que levaram a esse cenário que a gente está vendo hoje de tributação excessiva. Mas a escala 6 por 1, para te dar um exemplo, a própria oposição já falou, vai passar, porque, de novo, é um ano eleitoral e o parlamentar, mais do que nunca, parlamentar que ainda se engajava no debate no Congresso Nacional, nos grandes temas, foi por isso que eu disse, os debates nas comissões temáticas acabaram. Os deputados, que sempre foram municipalistas, na máxima da ciência política, a política é local, que é onde o parlamentar recebe o seu voto, cara, o parlamentar só está agora na sua base. E para isso ele tem as emendas, certo? Ele é meio independente do setor executivo, relativamente independente do setor executivo, e ele quer, o parlamentar tem o deputado tem de 40 a 50 milhões, o senador 70 milhões para distribuir. Então, se você observar todos os parlamentares nas redes sociais, eles estão desde o dia 1º de janeiro nos municípios, todos eles. Não fazem outra coisa a não ser publicar, estou aqui, hospital, bababá, bababá. Nós teremos um ano dificílimo, em que o parlamentar, que poderia ser mais razoável, não será. O que a gente tem que fazer, na minha opinião, Sérgio, não vai ser convencer o trabalhador. Porque o trabalhador, infelizmente, me permitam aqui dizer isso com muita. O trabalhador ainda não se percebe como um grande ator. Não é como um pagador de tributo dos Estados Unidos, que ele sabe que cada centavo que ele paga, ele briga lá contra o governo. Aqui não. O trabalhador mais simples, ele não sabe que paga tributo. Ele compra o arroz dele, o carro, não sei o quê, mas ele não sabe que paga tributo, porque ele não paga imposto de renda. Ainda mais depois da correção. Ele não sabe que ele paga tributo. Para ele, ele não paga tributo. Para ele, certo? Então, o que vai acontecer? Se a gente for para um debate para convencer o trabalhador de que ele vai perder com a escala 6 por 1, a gente vai perder. Porque o trabalhador será confrontado com o seguinte slogan: trabalhe a mesma coisa, ou, desculpe, trabalhe menos e ganhe a mesma coisa. É essa a mensagem simples do governo, para que o governo saia vencedor desse debate e angarie. Veja, não é só o governo, é todo o parlamentar que terá vergonha de votar contra, porque ele será confrontado por alguém da oposição dele lá no Estado e fala assim: esse cara foi contra você, trabalhador. Então, a gente vai ter que ser hábil o suficiente para colocar na grande imprensa e com os grandes tomadores de decisão, o tamanho do prejuízo que isso representará para o país. A gente vai ter que ser hábil para encontrar os melhores caminhos para falar o seguinte: vai passar a 6 por 1? Ok. Que tipo de compensações? Eu dou um exemplo com a desoneração da folha dos 17 setores, que é um debate permanente. Então, assim, a gente vai ter que ser hábil o suficiente para poder sensibilizar o governo não digo o governo, tá? O governo pouco importa, ele fará de tudo para se permanecer. É da vida. Todo governo. Desculpe, Nabil, eu estou concluindo. Não, só Ele vai fecha fazer que de eu quero tudo. que o Bisi também faça a colocação dele. Fala. Tá, vou terminar. Então, Sérgio, o nosso desafio esse ano é monumental, porque a mudança que você espera das instituições, do Supremo, as mudanças não virão em 2026.
A gente tem esperança que elas virão em 2027. Então a gente tem que se preparar desde já. E felizmente, agora eu concluo. O Mendonça Filho, que é o nosso presidente da Frente Parlamentar, está disposto a reunir grandes grupos de trabalho para que a gente se aprofunde nisso e tente, como eu disse, mitigar os efeitos. Que, infelizmente, até os deputados de oposição, até os deputados de oposição ao governo, estarão constrangidos em votar contra a mudança, estarão constrangidos em manter a escala 6 por 1. Veja o tamanho do nosso desafio em ano eleitoral. Obrigado, Israel. Eu vou pedir Obrigado, para, Daniel. antes do Sérgio responder, para o Rubens engatar a pergunta dele, assim ele já responde as duas colocações. Rubens. Bom, parabéns, Sérgio. Nós tivemos aqui uma reunião com o Alban em novembro, aqui no Rio Grande do Sul, na Federação do Estado do Rio Grande do Sul, sou vice-presidente, onde nós colocamos basicamente o que tu colocaste aí, na falta de mão de obra, assistencialismo, tem uma questão do endividamento das famílias, uma reforma administrativa que seria necessária, uma nova reforma tributária, porque hoje nós temos um ativismo judiciário extremamente importante, e nós falamos aí de uma FPI, uma Frente Parlamentar da Indústria, como tem a FPA. A FPA, ela tem uma força muito grande no Congresso e que nós precisaríamos ter aí uma FPI para também poder endereçar as questões das indústrias. Nós vemos aí uma desindustrialização silenciosa, uma invasão chinesa em todos os setores, foi nas blusinhas, foi, como tu falasse, nos brinquedos, agora no setor automotivo, na linha amarela, ou seja, todos os setores, os asiáticos têm uma competitividade extremamente grande. E aí nós sempre podíamos ficar horas aqui falando de competitividade. Mas, para a questão das 6 por 1, o que nós combinamos é de que a gente pudesse também fazer a nossa contrapartida de mostrar os efeitos do 6 por 1. Nós também fizemos uma reunião com o presidente da RBS, o Nelson Sirotsky, que é aqui. Ele também é contra o 6 por 1, mas ele me diz, me dê matéria. Hoje só tem a matéria, o governo falando, o partido de esquerda falando, e vocês não estão fazendo nada. Então, nós estamos produzindo aqui documentos técnicos de cada setor, porque o impacto de mão de obra é diferente, por exemplo, no telemarketing, que é praticamente 100% Sem de mão de som, obra, e Bizi. alguns outros setores. Alô? Bizi, Oi, está me ouvindo? não estou te ouvindo. Agora me ouve? Sem áudio. Eu estou ouvindo, eu estou... Agora estou te ouvindo de novo. Tá. Na realidade, ele está pedindo matérias técnicas para saberem os impactos que a 6 por 1 vai causar nos diversos setores. Então, nós falamos para o presidente Alban de que a CNI começasse a produzir artigos e que nós pudéssemos, através dos sindicatos locais, começar a publicar nos jornais locais, nos podcasts locais, o impacto que isso vai causar para a população. Ou seja, o empresário não vai sofrer, o empresário vai repassar, nós somos um repassador de custos. Nós vamos jogar para a população a todos esses custos, né? Então, falamos com alguns deputados, e os deputados, olha, vai ser difícil eu votar contra a minha base, mas vocês têm que me dar argumentos. E esses argumentos teriam que ser dados pelos sindicatos dos patrões. E em cada sindicato fazer o estudo econômico e começar a divulgar agora em grande escala. Então, acho que isso que a CNI deveria encabeçar. Eu sei que ela já está fazendo até vídeos, está fazendo alguns posicionamentos, já vi na imprensa. Eu acho que agora nós temos que massificar a nossa versão de qual vai ser o impacto de mão de obra, que já falta por causa do assistencialismo, e agora a questão do 6 por 1. E para finalizar, Sérgio, eu acho que tu disseste bem no início que nós precisamos entrar na política mais fortemente, os empresários, as associações, e eu provoquei, então, o presidente Alban de que a CNI deveria encabeçar de cada federação eleger um senador. Cada estado, as federações das indústrias tentar
viabilizar que pudesse ter um senador no Congresso Nacional, seriam 24 senadores alinhados com a pauta da indústria. Então, com a pauta do empresário, né? Então, esse é uma coisa que nós estamos trabalhando aqui. Van Hatten será o nosso deputado, o nosso senador aqui da indústria, e quem sabe eleger 2 deputados de cada estado com a pauta da indústria. E assim vai se formando a FPI naturalmente. Então, eu acho que essa é uma colocação, e parabéns pelas tuas colocações. A indústria está perdendo tração, o custo do Brasil está nos deixando lá para trás, e se nós não tivermos uma boa reforma administrativa para baixar o IVA e outras tantas ações, nós vamos ir para um caminho da Venezuela, e quem sabe um Trump vai nos salvar lá na frente, né? Vamos lá, um abraço, parabéns pelas tuas colocações. Obrigado, Rubens. E eu queria pedir para o Rubens, para o Sérgio, então, responder as colocações que foram feitas, para a gente poder encerrar depois, então. Sérgio. Ok, Castilho, começando aí pela sua preocupação, e acaba que a preocupação ela é a mesma, né? Tanto do Israel quanto do Bise, do cenário que ele é preocupante. Primeiro, eu não entendo que o governo federal vai estar satisfeito com o que ele está cobrando. Ele acha que ainda tem mais e, por incrível que pareça, eles vão buscar mais. Hoje mesmo de manhã eu tive uma reunião com o Flávio, que é o presidente do Concefaz, que inclusive é o presidente do comitê gestor também da reforma tributária. Conversávamos um pouco sobre essa mobilização ele que teve lá no Planalto essa semana, assinando lá o documento com o presidente Lula, e eles têm discutido, levado as preocupações para o governo federal e para o próprio ministro Haddad. E assim, o ministro Haddad, ele tem a consciência, ele tem o dever de buscar oportunidades de aumento de receita. E ponto. E ele vai buscar. A Simone, que é a nossa ministra de Planejamento, eu converso com ela de vez em quando, e assim, não vê uma mobilização política de dizer, olha, o número está bom e agora vamos trabalhar. Não é assim. Vamos buscar mais e vamos gastar mais. É assim que é a conta do governo que nós temos aí hoje. Vejo hoje Castilho, Israel, Bise, Guilherme, enfim, todos nós, que da forma que nós nos manifestamos não foi a correta, porque nós perdemos tudo. Teve um agora que o Senado estava esperando e nós conseguimos ganhar na Câmara, o 1033, se eu não me engano, mas foi um movimento a nível nacional. Então, eu convoquei o presidente lá da Paraíba para que o Cassiano fosse à Câmara Federal, e aí ele é primo do Hugo Mota, foi lá no gabinete dele, sentado lá, e eu no FaceTime aqui com o Hugo Mota, a gente tentando controlar para que não fosse para o Senado até meia-noite, e nós conseguimos a derrubada. A derrubada não conseguiu avançar dentro da Câmara, porque no Senado só ia carimbar. Mas inúmeros senadores se envolveram no projeto. Ou seja, houve uma mobilização. E o que falta hoje, número 1, é uma estratégia de mobilização. E a FPA faz isso com maestria. E eles se envolvem. A Tereza Cristina, que é amiga da gente, a Tereza foi presidente da FPA. Hoje, o deputado lá do Paraná, o Lupion, que é o presidente, ele tem conduzido a FPA numa condição favorável para o setor. E mesmo assim, a gente tem hoje muitas perdas de oportunidades que foram geradas por falta de alinhamento político. Então, discutir esse caso hoje, ele é de extrema importância, mas o envolvimento nosso, e aí é um envolvimento organizado, porque o que a gente tem acostumado a fazer é discutir entre a gente. E aí, o seguinte, qual que é a nossa proposta para 6x1? Qual que é a nossa proposta? Então, dizer que eu sou contra, dizer que vai ficar caro, dizer que não, qual que é a nossa proposta? Nós estamos vendo aí hoje, o Lula é candidato a presidente da República tem 2 anos. Quem que é o nosso candidato?
Nós temos um extremista de direita e um extremista de esquerda. Quem é que é o candidato do centro-direita? Quem que é? É o Ratinho? Vai ser o Tarcísio? Ah, o Tarcísio não quer expor, tá bom. Quem que é o nosso candidato? Nós também não temos. E aí vai daquela de Israel. Ah, eu não posso falar. Não, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Então, a gente precisa hoje, urgentemente, e aí, Bizi, a FPI, ela existe. A FPI somos nós. Você que é diretor da Fiergs, e o Cláudio é um grande amigo, uma pessoa muito competente, e vocês têm uma estrutura muito organizada no Rio Grande do Sul. Agora vocês têm que alinhar o quê? A proposta. O que o gaúcho quer? O que o sul-mato-grossense quer? O que o paulista quer? Vamos discutir a 6x1? Vamos pegar as propostas nossas e vamos ter. Eu tenho uma proposta. E vamos tentar alinhar com o Rio Grande do Sul, vamos tentar alinhar com o Paraná, e aí vamos chamar os parlamentares com a mesma proposta. E aí sim, eu entendo que, Bizi, levar a um senador ou dois deputados federal não resolve, porque a igreja já fez isso. Por incrível que pareça, a igreja já fez. E o que deu de resultado? Nós já sabemos. Então, empresários estão lá. O meu compadre, irmão meu, é senador da República, vice-presidente da. Não, da CAI não, ele é presidente hoje da CCJ. Ele é vice-presidente da CCJ. E ele está no balaio. Ele está no balaio. Por que ele está no balaio? Eu briguei esse dia com ele. Ele é empresário, ele elevou o imposto da empresa dele em 40 milhões por ano, a troco de meia dúzia de trator. Então, assim, nós precisamos entender que nós precisamos de propostas, nós precisamos falar, mas nós precisamos de envolvimento articulado e um projeto muito claro. Nós não podemos, de certa forma, ter um projeto no Rio Grande do Sul, outro no Paraná, outro no Mato Grosso do Sul, outro no Ceará, outro na Paraíba. E aí nós temos que pressionar igual o parlamentar, porque o outro, quando ele encontrar, e aí vocês sabem disso tão bem quanto eu, porque eu posso assegurar para vocês, para não errar, 95% dos deputados votam com o relator. 50% do senador vota com o relator. Vocês sabem por quê? Porque eles não sabem nem do que está falando. O dia que vai para voto, eu canso de estar em gabinete do Senado e estou conversando aqui com o senador tal, aí o senador, vai ser seu voto agora. Ele entra aqui. E aí, como é que está aí, Sérgio? Qual o relator? E vai embora. Aí, você sabe o que você votou? Não, eu não sei não, mas é com o relator. Então, assim, é assim que o Congresso está votando. Tanto é que, por que desenroscou o Congresso Nacional quando houve a pandemia? Porque pôde ser online. O cara colocava lá, entrava, colocava aqui, registrava a presença, certo? E ia embora. O máximo que tinha era a secretária dele lá olhando. Funcionou assim? Funcionou. Destravou o Congresso Nacional. Inúmeros projetos avançaram e foram aprovados, assim, de monte. Então, o que falta hoje? Primeiro, envolvimento. Segundo, estratégia unificada, certo? E copiar o que deu certo. Por que a FPA trabalha bem? Vamos pegar o time, vamos pegar a frente parlamentar empresarial e vamos trabalhar com um time. Vamos pegar os presidentes de federação de cada estado e falar: temos uma proposta unida aqui. Já uniu o Sul, já uniu o Nordeste, já uniu o Norte. E aí cada um pega o seu parlamentar, mostra para ele exatamente o impacto. Porque o parlamentar que está lá, ele não é bobo, senão ele não estava lá. E ele é inteligente. Também ele não estaria lá se não fosse inteligente. Agora, chama ele na base, envolve ele com a comunicação, né, da sua própria entidade, divulga a sua posição política, que daí fica difícil dele mudar lá.
Então, uma estratégia tem que ser construída. Eu estou dando uma ideia, mas eu acho que a gente tem que ter uma proposta e uma estratégia. Feita a estratégia, e aí sim, na minha, a gente tem que mobilizar. Não tem outro formato. No Congresso Posso dar uma Nacional, sugestão, Sérgio? claro, Eu vou te dar um exemplo concreto que foi contraintuitivo para todos. O governo Lula, quando se elegeu, no seu programa de governo tinha lá: vamos mudar a maneira como os trabalhadores de aplicativo serão tratados. Isso era proposta de governo. O ministro Marinho entrou com uma única finalidade: dar melhores condições e tornar seletivos os trabalhadores de aplicativo. Foi feito um bom trabalho, e eu disse isso ao ministro e ao secretário executivo, falei: vocês estão indo contra a corrente. O trabalhador de aplicativo não quer ser seletivo. Ele quer ter a liberdade de trabalhar no Uber, no 99, no iFood, fazer o horário dele. Ele não quer ter que cumprir as 8 horas. Isso se consolidou de tal maneira que o governo Lula, quando fez a pesquisa, se deu conta da besteira que estava fazendo. Praticamente acabou a única missão que tinha o ministro Marinho. Veja o que Zé, aconteceu. Zélio, você está lendo a minha proposta para o 6 por 1? É a Então liberdade. é isso que eu quero É mostrar a para vocês. liberdade. A tutela que está prejudicando. A gente só vai conseguir vencer essa. Veja, que a 6 por 1 deve passar. Para ela não passar, terá que ser feito um trabalho de CNI, Fiesp, todas as federações, para gerar medo. Medo e para os trabalhadores perceberem: vejam vocês perderão o emprego, porque não há capacidade para o empresário arcar com essa mudança que o governo propõe. Governo esse que já veio com aumentos assim, assim, assim. Veja, olha o tamanho dessa campanha. A gente está falando de um investimento de campanha que só tem condições, Sérgio, a CNI hoje. A CNI, uma Fiesp, eu digo, o montante de recurso aplicável para uma mudança de percepção nacional do que o que está sendo feito é absolutamente demagógico, mas que vai prejudicar o trabalhador. Você pode usar o argumento que você quiser. A simplicidade é o que prevalece na cabeça do eleitor. Na cabeça do eleitor você vai ganhar a mesma coisa trabalhando menos. Para ele, é só isso que ele quer ouvir. Para você Zélio, mudar essa percepção, a gente vai ter que fazer um esforço absolutamente monumental. Se não conseguirmos mudar a percepção do trabalhador simples, porque o executivo, como eu te disse, pô, eu fui executivo 21 anos de Ambev, eu nunca trabalhei 6 por 1. Agora, para mudar o trabalhador comum, é uma campanha absurda de investimento. Tem que ver se a CNI topa fazer um negócio como esse, se a CNC topa fazer um negócio como esse. Se não, o nosso trabalho, Sérgio, me desculpe, tá? Se não for possível algo massivo, muito bem elaborado, de campanha para demonstrar os prejuízos para o Brasil, já dado tudo que já aconteceu, a gente vai ter que trabalhar para mitigar, ou seja, o que o governo vai fazer para compensar, ou seja, não só o governo, mas mesmo a oposição que quer votar a favor da 6 por 1 agora. Eu te falo por conversas com a oposição. Falou assim: a gente não tem como votar contra, senão a gente vai perder a eleição. Então, assim, Zélio, hoje é como mitigar. Terminei Zélio, com você. ó, com muita clareza, proposta. A liberdade que o americano tem em contratar seu serviço, nós precisamos ter no Brasil. Então, quem quer trabalhar 40 horas, vai trabalhar 40 horas. Ele vai ganhar proporcional, certo? Então, se você ganha salário mínimo para ganhar 44 horas, trabalhar 44 horas semanal, você vai reduzir para 40 para ganhar o salário mínimo. Está tudo certo. Agora, nas categorias acima de um salário mínimo, por exemplo, você tem que ter liberdade. E aí sim, talvez, a gente consiga fazer desse limão uma limonada numa proposta, por exemplo, de flexibilização de jornada.
Nós já temos a Constituição do nosso lado, certo? Que diz o quê? Vale mais o legislado, o acordado do que o legislado. Ok? Então, se eu fizer um acordo com o meu trabalhador que ganha o salário mínimo para reduzir ele para ele trabalhar 40, tudo bem, tá certo. Mas o cara que ganha 10 mil reais, que quer trabalhar 50 e passar para 12, nós temos que colocar isso na mesa. Eu não posso pagar 12 para ele, eu só posso pagar 10. Mas se ele trabalhar 50 horas por semana, eu posso pagar 12. Então, Perfeito. talvez o que está faltando é você discutir uma proposta que sirva para a base política, né? Que quem ganha um salário mínimo vai realmente deixar de trabalhar 44 horas semanal e vai trabalhar 40 e vai ganhar um salário mínimo. Está tudo certo. Na minha Rubem, avaliação, para isso, nós temos que reunir um Sérgio, só primeiro fazer grupo de uma parlamentar. colocação rápida. O deputado Tá? Marcon, aqui do Rio Grande do Sul, fez uma proposta nesse sentido, ou seja, de não ter o número de horas. É livre. Cada isso. sindicato, é livre e paga conforme o acordo coletivo. Essa é a Nós não proposta podemos, veja, nós não nossa de podemos pagar contrapartida. menos que um salário mínimo, ok? Um salário mínimo é 44 horas semanal. Nós aceitamos reduzir para 40. Perfeito. Ele passa a Vamos ser ganhar, sei práticos. lá, A gente 20 tem que reais a reunir um hora. grupo, Sérgio, Rubem, nós temos que reunir um grupo de grandes parlamentares no início do ano, com a cabeça mais liberal, Mendonça, Efraim, um grupo grande de parlamentares, na FPN, seja onde for, reunir esse grupo para falar o seguinte: entendemos a pressão eleitoral a que vocês todos estão submetidos, mas a realidade do Brasil é essa. Queremos Deixa, encontrar uma alternativa. Vocês topam ir para a guerra? Vamos para a guerra. Agora, para isso, quem é que vai dar a munição? Quem é que vai financiar? Vai ter que ser o setor privado, por meio de CNI, CNC, federações de indústria, grandes Israel, empresas. Israel, olha, nesse ponto eu não concordo com você. Não adianta você pegar hoje 500 milhões de reais e gastar na Globo ou na mídia social, nesse caso. Na Concordo. minha avaliação é o seguinte: o BIS vai pegar lá o Cláudio, vamos construir a proposta. Nós queremos essa proposta. O BIS vai pegar o time dele lá, e aí sim, a Fiergs vai gastar a ação nela lá, pode ser até reembolsada pela CNI, mas a Fiergs vai gastar lá, ela vai reunir os parlamentares dela lá com uma proposta só. Eu vou reunir Absolutamente de acordo. ele reúne lá, eu reúno aqui, no Rio Grande do Norte reúna lá, ou seja, e aí nós podemos até pegar o próprio presidente da FPA para nos ajudar lá na Fiergs a aprovar a proposta com eles. Nós podemos pegar a Tereza Cristina para levar lá na Fiergs para ela ajudar o pessoal do agro, da agroindústria, a aprovar uma proposta. E aí, o compromisso que esse parlamentar, que será público lá no Rio Grande do Sul, foi a Estado construção dele. que a Fiergs fez lá. E cabe a Fiergs juntar lá no Rio Grande do Sul a FEComércio, a Federação da Agricultura. Cabe a Fiergs produzir. E ela vai levar a proposta. Mas é a proposta que eu estou apresentando no Mato Grosso do Sul, é a proposta que o Edson está apresentando lá no Paraná, é a proposta que o Cassiano vai apresentar lá na Paraíba, é a proposta que o Marcelo vai apresentar em Rondônia, que o Antônio Silva vai apresentar em Manaus e assim por diante. 100% de Porque acordo. Lembra o que eu disse no início, que o deputado e o senador virou mais do que nunca na história um municipalista, porque como porque ele a tem emenda base, agora, ele só gasta no local. É isso mesmo, tem que ser trabalho, ó, trabalho localmente. deixa eu te falar, o senador, o deputado e o político, antigamente ele precisava de dinheiro. Então ele via no empresário buscar dinheiro. Hoje ele tem o dinheiro. Aí qual que é o outro problema dele? Isso. Ele não tem o voto. Ele tem o dinheiro e não tem o voto. Então nós precisamos hoje juntar exatamente o que nós temos. Por exemplo, aqui na minha empresa em Campo Grande eu tenho 700 funcionários. Qual que é o compromisso do parlamentar? Ele precisa chegar aqui na minha empresa, conversar com o meu time. Ele precisa Perfeito. da federação. A federação vai fazer uma ação global na sede do deputado lá no Rio Grande do Sul, que mora lá sei lá, em Pelotas. Vai atender o deputado, o senador dele lá. Esse é o compromisso. E o que a Fiergs fez?
pegou um compromisso político com ele de uma proposta só do 6 por 1. Nós viramos a conta, sim, na minha opinião. Sérgio, você acertou. Esse é o jogo, municipalismo. Quando eu digo municipalismo, é o seguinte: é constranger o parlamentar na sua base. Ele não será constrangido por uma campanha nacional. Ele será constrangido quando um sindicato de trabalhador do local X começar a botar o dó, começar a Ó, gritar, falar assim: esse mais cara um, está contra a gente. É isso aí. mais um detalhe. Voltando ao caso que o Bis está aí da Fiergs, hoje a Fiergs põe na mesa lá o Sindicato dos Trabalhadores. Eles vão participar da reunião, eles vão aprovar junto com o Perfeito. patronal. Então nós temos o laboral e o patronal, e a comunicação é com o parlamentar gaúcho. Estou citando o Rio Grande do Sul como um caso. Então, assim, é ali o compromisso. O parlamentar, você vai dar para ele aquilo que ele precisa. O dinheiro ele já tem. Ele precisa do voto e você vai ajudar ele com o voto. E você vai dar para ele a proposta para ele aprovar. Ele vai chegar no meio de comunicação da mídia social e vai dizer assim: eu concordo com a proposta da Fiesp, da Fiergs, com os trabalhadores que estão aqui representados, que compõem a base dos conselhos, inclusive do SESI e do Senai. Entendeu? Ou seja, ele assumiu um compromisso, ele gravou um vídeo, ele divulgamos lá na FIA, botamos o outdoor dele lá, a cara, compromisso do senador, compromisso. É Não muito posso remédio concordar na minha mais, avaliação. Sérgio. Mas É nós isso. precisamos de envolvimento, proposta una. E Envolvimento e proposta. trabalho regional, com as devidas Isso. federações, atuação. A FPN está fazendo isso já com a CNC, vai começar a fazer com as federações de indústria. A gente tem que fazer um barulho local. O parlamentar não deve mais nada no Congresso Nacional. Ele não quer mais nem O participar de sessão do Congresso. Ele quer, Sérgio, viu, Nabil? Só para Sérgio, terminar. Sabe o que o parlamentar quer hoje? Ele nem participa das comissões. Ele está lá no município pedindo voto. É no Ele tem dinheiro, não tem município, é voto. no estado que a gente tem que fazer o barulho para esse cara se constranger. Se constranger de falar o seguinte: meu Deus, tem um debate aí que parece ser isso, mas aqui eu vou perder a eleição. Estou com você, é, Sérgio, é exatamente isso. Preciso Israeli, reunir nós todos os pares da proposta de envolvimento. então, Sérgio, nós temos algumas agendas já previamente estruturadas para visitar 8 estados, focando a Federação do Comércio, as federações do comércio, com o presidente que autorizou esse trabalho junto com a federação. Nós vamos levar essa ideia que nasceu aqui agora para poder trabalhar com as federações do comércio e vamos trabalhar, como tua sugestão também, com a área industrial das federações da indústria. Eu acho que aí a gente forma um bloco extraordinário, um bloco de peso, e depois eu vou desenvolver com o Cacilho e com o Israel uma primeira reunião em Brasília para a gente chamar os parlamentares da nossa frente e talvez aí, se todos toparem, abrir para outras frentes e começar esse debate, mas muito mais no sentido de que a estratégia já existe. Nós temos que aplicar essa estratégia que foi colocada aqui, que pode ter um resultado extraordinário. Então, eu quero, com essas colocações todas que a gente ouviu, poder trabalhar isso já a partir da semana que vem e vamos colocar e divulgar isso e passar tudo que está sendo feito para vocês e engajar todos vamos dizer assim, nessa ideia nova, não digo revolucionária, mas que tem um potencial muito grande de dar certo. Tá bom? É isso, Sérgio, Fabinho. A política mudou no Brasil. A gente tem que entender isso. A política mudou no Brasil. Os fala, parlamentares Sérgio. são independentes. Eles só se sensibilizam agora pelas questões locais. São as questões É isso aí. locais que constrangem os deputados e os senadores, porque eles têm emenda e valor suficiente. Na verdade, não é que eles têm. Com 70 milhões do senador e os 50 milhões do deputado, eles trabalham só na base. É na base que a gente tem que constranger. E para isso a gente precisa das federações de indústria, federação de comércio e a mobilização de todos para poder constrangê-los. Quando eu digo constrangê-los, é no sentido
da Bom ciência sentido. política de dar os incentivos corretos para que eles percebam o que é o melhor para o país, tá? Não é constranger alguém de falar assim, não, não é ameaça, cuidado, tá? Quando eu, por favor, não me compreendam mal. O constranger, eu estou usando o termo da ciência política, que é o incentivo ao agente. O incentivo tem que ser positivo para aquele deputado ou senador compreender a realidade local e ele sentir que, opa, eu estava num caminho, percebi que é outro, que é o caso dos aplicativos que são os aplicativos. Todo mundo achava que os operadores, os trabalhadores de aplicativos queriam mega proteção. Na hora que os deputados estavam lá fazendo discurso, eles foram ouvir dos sindicatos, dos trabalhadores, e falaram assim: você está maluco? Eu não quero ser seletista, eu quero liberdade. Eles tomaram um susto. Bom, vamos É isso. dentro desse alinhamento. Eu quero agradecer mais uma vez aí o grupo do Central Plaza, a Luciane, mandar um abraço lá para o nosso amigo Enéas Salomone, e agradecer a todos que participaram desse importante debate, agradecer especialmente aí o Sérgio pelas suas colocações. E, Sérgio, fiquei muito entusiasmado aí, não só com as colocações, mas com a tua postura. E eu tenho certeza que você vai agregar muito aí, a hora que você assinar o compromisso de estar conosco, que vai ser mais uma federação, junto conosco, além de outras importantes que devem entrar, e a gente fortalecer esse bloco todo em prol do nosso país. Castilho, eu quero Querido, encerrar mandando um abraço aí, Castilho. Obrigado, viu, Sérgio? Você foi um craque, cara, muito bom. Fecha, Não, é Castilho. só agradecer, Sérgio. O Nabil já concluiu muito bem, mas eu concordo de número grau com a proposta. É esse o caminho que nós temos que fazer. Nós temos a ferramenta, cabe a nós sermos inteligentes de montar a estratégia correta. é isso, exatamente isso. Eu queria fazer uma consideração final e deixar aqui uma tarefa, por incrível que pareça, mas nós precisamos de tarefa hoje. Já que nós temos a consciência de que com uma proposta e com o envolvimento a gente vai conseguir, nós temos com clareza hoje duas situações no Brasil. Nós temos a eleição, que nós precisamos nos envolver, e nós temos um gargalo hoje, que é o 6 por 1. O que nós precisamos fazer? Envolvimento e proposta. Então, vamos fazer uma tarefa? Vamos tentar até 31 de janeiro termos aí a proposta para o 6 por 1, para que a gente Sim. consiga evoluir nessas discussões já com uma proposta. Vamos Sérgio, tentar, Fabio? o teu Acho que é desafio é perfeitamente possível. fabuloso, mas nos ajude. Eu acho que aí é um trabalho de todos nós. A gente precisa, felizmente, nós temos agora a Fiesp, que sempre foi muito combativa nessas coisas. Paulo voltou, amigo pessoal, gosto muito do Paulo, e ele é bom porque ele é brigador. É brigador. Então a gente tem que Né? trazer as federações de indústria, porque é o seguinte: federações de indústria, federações de comércio, ou seja, comércio, serviço e turismo, a gente tem que engajar. A CNC já está com a gente 100%. Estavam 12 pessoas hoje no IUB. A gente estava fazendo um plano de processo legislativo, já pensando nesses desafios. Assim, o desafio é enorme. Para conseguir chegar em janeiro com isso fechado, será hercúleo. Talvez a gente não consiga chegar em janeiro, mas vamos, por que não? A gente tem que ser ambicioso. É, nós não temos tempo, Não entendeu? temos, não Se a temos gente tempo a perder. começar, Então ó, eu vamos volto a nos dizer, mobilizar. Eu se a gente conto. começar, né? Se a gente começar, vamos discutir, aí vira uma discussão grande, nós vamos chegar em abril, maio e não temos nada. Então, se a gente tiver Você tem razão. Temos O que impor- eu agora concordo com com isso, tudo. porque isso não. Chegamos a um consenso. Nós temos um prazo. Vamos tentar fazer um exercício, né? Eu acho que assim, a CNC é uma grande parceira, e aí nós temos que olhar quem são os parceiros locais que vão nos dar votos. Então, nos dar votos com os parlamentares. Então, no meu caso, Mato Grosso do Sul, a indústria é forte, a CNC é forte. Então, o que acontece? Nós dois aqui, junto com a Federação da Agricultura,
a gente tem um cenário muito favorável para discutir. E aí o parlamentar está vendo que nós estamos aqui sentados em três pares que são fortes. Você pegar as ações da indústria, as ações do comércio no estado inteiro, de SESC, de SENAC, de SENAI, de SENAR, ou seja, a gente tem uma estrutura muito forte. O que que nós não estamos sabendo fazer? Usar. E se nós alinharmos um formato de usar isso corretamente, nós vamos conseguir rapidamente ter aí uma condição de alinhamento muito claro, estado por estado. E aí, aquele estado que não fizer a sua parte, o que que nós temos que fazer? Nós nos juntamos e mobilizamos e vamos lá. Podemos fazer isso em Brasília, juntamos parlamentares de um estado, por exemplo, que não está alinhado, trouxemos os parlamentares daquele estado e aí conversamos com eles uma estratégia diferenciada. Mas isso precisa acontecer. E para isso, a FPA funciona muito bem, ela consegue, e nós temos lá dois grandes parceiros, né, que é a Tereza e o Lupion, né? Perfeito. São dois parceiros bons, com experiência grande, e podem nos ajudar em E Brasília posso te nesse dizer, cenário. Sérgio, tanto a Tereza quanto o Lampion estão na FPN, estão aqui conosco. Nós temos de trazer todos para esse debate. Esse é um tema que não pode esperar mais nenhum segundo, porque Por isso que ele, 31 de janeiro tá bom, né? eu concordo, é um desafio que a gente tem que Vamos, pôr. Homework. vamos, vamos Vamos para trabalhar cima. vamos trabalhar Tá para bom. cima para 31 de janeiro e cada um já sabe, então, o que vai ter que fazer, principalmente as lideranças.